Olá, muito boa tarde. Começa agora o Mercado Agrícola no meio e aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de informação. Hoje é quinta-feira, um dia de mau humor nos mercados, tanto agrícolas quanto financeiros. É o que a gente vai ver a partir de agora. Vamos começar pelo mercado financeiro aqui no Brasil, dólar operando em alta novamente, ontem já subiu nos últimos 2 dias, está subindo novamente nesta quinta-feira, 0,4%, R$ 5,26, 5,26 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa na B3, mercado de ações caindo, 1,4%. E acompanhando o mercado lá fora também, mercado também de mau humor nas bolsas internacionais. Índice Dow Jones Nova York caindo 390 pontos, agora pouco menos 1 ponto percentual. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt também com queda forte, 1,9%. Xangai na China também fechou em queda nesta manhã, 0,8%. Petróleo oscilando bastante, está praticamente estável nesse momento, uma pequena queda de 0,1% em Nova York, mercado do WTI, em Londres, mercado praticamente estável, os preços se ajustando em níveis bem mais baixos que nós tivemos na segunda-feira, uns $73 o barril, chegamos a mais de 77 na segunda-feira, foi um dia de muita agitação nos mercados, em função daquela reunião frustrada da OPEP, dos países exportadores de petróleo. O mercado se recompondo, portanto, aí em níveis mais baixos. Dólar índice lá fora cai, aqui no Brasil está o oposto. Aliás, o porquê disso aí? Fatores externos e internos. Externamente, uma novidade que está afetando os mercados financeiros e, por tabela, também os de commodities, uma nova preocupação com reincidência de casos de Covid nos Estados Unidos e na Europa também, e na Índia, inclusive, ou seja, nos Estados Unidos particularmente chama atenção porque aparentemente a pandemia do coronavírus estava controlada, com o avanço da vacinação, que já atinge uma boa parte da população americana, mas surgiram casos novos, principalmente a cepa nova do vírus, que está preocupando bastante, está chegando ao Brasil também. Tudo isso levanta preocupações novas com relação a questões sanitárias, diretamente, assim, novos casos, novas mortes, novos possíveis fechamentos de setores que estavam reabrindo, tudo isso gera uma preocupação nova nos seus efeitos sobre a economia. E as bolsas estão refletindo exatamente essa preocupação. O mercado financeiro, que acaba refletindo também nos mercados de commodities agrícolas, queda quase generalizada na manhã de hoje, nas principais bolsas de commodities agrícolas, Nova York e Chicago principalmente. O mercado agora, pouco a pouco, se ajustando com algumas mudanças positivas. É o caso do café, que estava caindo, agora o arábica está subindo 0,5%. Em Nova York, suco de laranja também, que estava caindo, subindo agora 1,2%, mas são exceções. Na Bolsa de Chicago, soja e milho seguem em baixa, agora há pouco soja caindo 0,4%, milho 1,2%, trigo que estava tentando se recuperar voltou a cair 0,7%. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, que tinha subido nos últimos 2 dias, caindo agora 1,2%. Açúcar também cai, açúcar bruto de Nova York 1,5% abaixo de ontem. E o cacau também é outro que está cedendo nesse início de tarde, 0,9% em relação ao fechamento de ontem. Muito bem, dito isso, vamos em frente com a nossa entrevista ao vivo desta quinta-feira. Vou falar sobre clima. Clima é um assunto extremamente importante nesse momento de definição de safras aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Eu converso sobre isso agora com o Alexandre Nascimento, que é meteorologista da Rural Clima. Alexandre, muito boa tarde. Muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Conta para a gente, aparentemente está calma a situação climática aqui, ou seja, está faltando é chuva, né? Agora, geada aparentemente está só afastada aqui, pelo menos para os próximos dias. É isso mesmo ou tem alguma ameaça nova no caminho aí? Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Pois é, Silmar, por enquanto não. Por enquanto está bem tranquilo. Aliás, essa semana está até chata, né? Porque não acontece nada, não chove, não tem geada, não tem brincadeira, né, pessoal? O pessoal que teve aí perdas nas semanas anteriores deve estar querendo me matar nesse momento. Mas enfim, no pós-passagem daquela última frente fria do finalzinho do mês passado, continuamos aí sob o domínio do sistema de alta pressão, né, que é, na verdade, o que traz realmente o frio é esse sistema de alta pressão.
mas aí uma vez que ele já passou, ele começa a perder intensidade, ainda está fazendo um pouco de frio nas noites, madrugadas, comecinhos de manhã, mas não o suficiente para provocar geada. Por outro lado, esse sistema inibe a formação de nuvens carregadas, dificulta a passagem de novas frentes frias, e é por isso o marasmo dessa semana aqui nas condições do tempo. Silmar. Nem chuva nem geada. Agora, chuva também fazia falta um pouquinho, né, nesse momento aqui. Apesar que agora, basicamente, é o trigo que começa a entrar no radar, né? Milho está definido praticamente a segunda safra, que tinha que se perder, já se perdeu. Conab, inclusive, divulgou hoje uma nova estimativa da safra, na minha opinião, até meio otimista ainda, acho que as perdas são maiores, mas possivelmente porque não computou ainda o efeito das geadas, que é muito recente, da semana passada, então é só o efeito da seca, da falta de chuvas anteriormente. Agora, Alexandre, mudando de país aí, está vendo aqui um fator que está derrubando os preços lá da soja e do milho, é a melhora do clima nos Estados Unidos, né? Aparentemente estão voltando as chuvas, isso dá uma certa tranquilidade um pouco maior. É porque estava faltando água lá para a safra americana, né? Será que melhorou mesmo? Tem algum alerta novo em relação aos Estados Unidos? Ou a situação está normalizada? Pois é, Silmar. Só para finalizar a questão do Brasil, semana que vem volta a chover, né, nas áreas de trigo, tá? Bom, falando agora dos Estados Unidos, realmente você falou tudo, né? A chuva voltou a ficar bastante irregular, especialmente entre as Dakotas e a porção, né, mais próximo da costa leste aí, do cinturão agrícola americano, chuvas regulares. Se a gente fizer o comparativo, né, olhando os dados lá do USDA, está bem parecido com o ano passado, né, mas um pouco atrasado em relação ao milho quando você pega a média dos últimos 4 anos, porém, como você falou, como está chovendo de forma regular, isso tende a se normalizar nas próximas semanas, né, e todo aquele efeito do clima no mercado começa a ser diluído. Onde ainda está chovendo de forma bastante irregular, mas há perspectiva de algumas chuvas, né, irregulares ao longo dessa semana e melhorando um pouco semana que vem, ali na porção meio-oeste, do meio-oeste americano. Então, quer dizer, a chuva aos poucos vai, né, se definindo de forma amigável, né, aos americanos e, né, mexendo bastante aí com a condição de mercado. Silmar? Bom, uma preocupação até ontem, pelo menos, era a chegada lá daquele furacão ou tempestade tropical, ainda não furacão, talvez, o Elsa lá na costa do Golfo, que poderia ameaçar a safra americana de algodão. Mas estou vendo o algodão caindo hoje, e talvez o furacão tenha se dissipado. É isso mesmo? Tem notícia de lá, não? Pois é, está ainda ali mais ou menos próximo, mas perdeu um pouco de intensidade, né? Em princípio não deve pegar em cheio o pessoal lá da região, Silmar, e tem chovido um pouquinho também, próximo à costa leste, né, americana, é, ali a leste da região do Texas, então isso tem favorecido também o algodão, não é chuva torrencial, então pelo menos por enquanto sem nenhuma grande perspectiva. Alexandre, para finalizar, tem sinais novos aí, alguns meteorologistas levantando a possibilidade de um laninha agora, que poderia eventualmente atingir nossa próxima safra de verão. Eu sei que é muito cedo para falar nisso, já acho que ninguém tem muita certeza disso, mas começaram a aparecer alguns sinais aqui de essa possibilidade. Você tem alguma informação nova sobre isso, não? Ou é muito cedo para falar disso ainda? Pois é, Silmar, eu estava até discutindo, né, com o pessoal que o pessoal pega essa informação que na verdade é a saída de um modelo americano, né? E esse modelo ele está bastante, vamos colocar assim entre aspas, nervoso. Por quê? Porque até 2, 3 meses atrás ele dava quase como certa a formação da laninha para o final do ano. E aí nos últimos 2 meses isso, né, enfraqueceu bastante e na última rodada ele veio com essa possibilidade. No entanto, né, o mesmo modelo ele prevê também chuva. E parece que a chuva e a condição oceânica elas estão, vamos dizer assim, descoladas. Por quê? Normalmente, quando você tem a formação de laninha, você tem o atraso do início do período úmido no centro-sul do país, como, por exemplo, aconteceu no ano passado. Só que nesse ano, esse mesmo modelo que está prevendo essa laninha, ele coloca a chuva ali para setembro até acima da média e mantém no outubro acima da média. Então, quer dizer, parece que não está falando do mesmo fenômeno. Como você falou, ainda é um pouco cedo, pode ser alguma, a gente chama de
alguma instabilidade matemática, né, que está provocando a formação dessa possibilidade na linha. Na verdade, uma possibilidade de 51%, até, né, o mês passado era 48%, 46%. Então, quer dizer, a diferença é muito pequena para um alarme tão grande. Eu sugiro o seguinte: vamos continuar de olho, né? A condição para Atlântico parece me ser bastante favorável para o retorno da chuva no período certo, ou seja, começando ali a partir da segunda quinzena de setembro, entrando dentro do mês de outubro, ficando um pouco mais forte, mais frequente durante a segunda quinzena de outubro, ou seja, dentro da normalidade, tá? Essa é a condição que eu vejo para a próxima safra. Se vai formar ou não La Niña, as próximas semanas, né, elas serão bastante promissoras em relação a isso. Particularmente eu não acredito, mas nunca diga nunca em meteorologia, então a gente está de olho nisso aí, Silmar, mas por enquanto eu acho que não. Muito bom. Torcer para não acontecer nada fora do comum aqui, porque a gente está precisando de uma boa safra depois das quebras desse ano, especialmente no milho. Só para finalizar, Alexandre, eu acho que não falou mais sobre o trigo. Trigo está em pleno andamento nesse momento, a situação climática até agora me parece positiva, e havia uma tendência de que isso permaneceria até o final do ciclo, até a colheita, aí que já começa agora a partir de agosto, setembro. Segue esse panorama para o trigo? Vamos ter uma safra boa? Não tem nenhuma sinalização negativa em termos de clima? Olha só, a gente está aí, né? Como eu falei, semana que vem tem a perspectiva do retorno de um pouco de umidade, né? Para as culturas de inverno, inclusive o trigo, né? Em todo o sul, oeste e sul do estado de São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, volta a favorecer um pouco essa condição. A gente está de olho aí numa possibilidade ainda, tá distante ainda, de uma onda de frio para o começo de agosto. Em princípio, tá? É difícil você falar com tanta antecedência assim, mas em princípio menos intensa do que foi a da semana passada, mas a gente está de olho, tá? Mas e fora isso aí, não tem mais nada do radar, Silmar. Muito bom, vamos torcer para ter uma excelente safra de trigo. A Conab, inclusive, divulgou uma estimativa agora, uma previsão da próxima safra, falando em mais de 8 milhões de toneladas, que seria uma excelente safra, possivelmente reto, caso se confirme e se o clima ajudar. Vamos ficando por aqui, Alexandre, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso Agrimercado. Um bom final de semana, aliás, amanhã é feriado em São Paulo, né? Feriado, portanto, feriadão, agora esse fim de semana. Até a próxima, muito obrigado, uma boa tarde. Para você também, Silmar, um grande prazer. Até a próxima. Muito bem, vamos dar uma conferida rápida no nosso mercado físico, começando aí pela soja. Soja no mercado físico, hoje pela manhã. Vamos botar o quadrinho, a telinha com as cotações do mercado físico, está aí. Soja se recuperando da queda dos últimos dias, altas até bastante expressivas, algumas praças, estou vendo Balsas aqui lá no sul do Maranhão, 6%, 6,2% de alta, Pedro Afonso também, Barreiras também, 5,5%, Mato Grosso, Sorriso e Rondonópolis com altas expressivas também, Rondonópolis 3,7%, Sorriso 3,1%. Isso os preços hoje pela manhã, refletindo principalmente o câmbio, dólar subindo já pelo terceiro dia consecutivo de forma expressiva. Vamos para o milho, próximo quadrinho, vamos ver o milho. Milho, poucas alterações, aliás, para cima, aqui tem Paranaguá que está caindo 1,4%, nós temos altas aqui no mercado interno, refletindo principalmente o câmbio, mas, sobretudo aqui, a questão da quebra da safra. O mercado está aquecido porque tem pouco milho no mercado, ainda mais com essa perspectiva aqui de uma nova perda na produção depois das geadas da semana passada. Estou vendo aqui em Campinas, R$ 101 por saca de 60 quilos, alta de 1 ponto percentual, praticamente alta generalizada. Dourados, destaque aqui, 3,5% acima, R$ 88 por saca de 60 quilos. Vamos fazer uma pausa nas cotações, a gente vai ver agora as notícias desta quinta-feira pela manhã, destaque para o novo levantamento da Conab. Conab destacando que com o atraso do plantio do milho e as perdas sofridas pela falta de chuvas, a Conab está prevendo agora uma segunda safra de milho, que é a nossa principal safra, antiga safrinha, próxima a 67 milhões de toneladas. Vamos ver os dados divulgados nesta quinta-feira pelo órgão vinculado ao Ministério da Agricultura. Clima adverso em algumas regiões produtoras de milho influenciou de maneira negativa na produtividade estimada do cereal.
Com isso, a nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento para a colheita de grãos na safra 2020-2021 é de 260,8 milhões de toneladas. Mesmo com os problemas enfrentados, a estimativa de produção total de milho é superior a 93 milhões de toneladas. A soja, por sua vez, tem um acréscimo na produção estimado em 11,1 milhões de toneladas para esta safra. Com a colheita encerrada, a oleaginosa atinge um novo recorde de 135,9 milhões de toneladas colhidas, mantendo o Brasil como o maior produtor da cultura no mundo. No caso do arroz, a produção estimada está em 11,8 milhões de toneladas, aumento de 5,2% frente ao volume produzido na safra anterior. Deste total, cerca de 92% do produto provém de cultivos irrigados, enquanto que os 8% restantes têm origem em plantios em sequeiro. Já o feijão, a colheita total deve se manter próxima a 3 milhões de toneladas. No caso do milho, especialmente no caso da segunda safra, a Conab está sendo ainda muito otimista, né? Ou seja, 67 milhões de toneladas, é uma quebra forte em relação à safra passada. Na produtividade, uma quebra de 17,5%, compensada parcialmente pelo aumento da área, de 8%. Mas, segundo muitos analistas, a Conab ainda está otimista com esse número de 67 milhões. Tem gente já falando uma safra abaixo de 60 milhões de toneladas, essa segunda safra. Possivelmente porque a Conab ainda não computou o efeito das geadas da semana passada, que tem perdas expressivas, fala em pelo menos 5 milhões de toneladas adicionais que foram perdidas por conta de geadas. Então, possivelmente a Conab vai ter que revisar para baixo esse número no seu próximo levantamento. A novidade, aqui um dado extremamente positivo que não foi citado aqui na matéria, é a elevação da previsão para a safra de trigo aqui no Brasil. A Conab está prevendo agora uma produção de 8,5 milhões de toneladas. Seria um recorde, caso se confirme. Isso é um crescimento de 36% sobre a safra do ano passado. Por quê? Especialmente por aumento de área. A área está aumentando, o produtor está animado com os preços, um aumento forte na área de plantio, da ordem de 12% na média nacional, e com alguns estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, um aumento da área de quase 18%, segundo a Conab. Tudo isso garantindo aqui um potencial de produção, portanto, de 8,5 milhões de toneladas, que seria ótimo, caso se confirma, e espera-se que o clima ajude para se chegar a esse resultado, que será muito bom. Inflação de junho. A inflação registrou uma leve queda agora em junho, mas o número ainda é o maior por mês em 3 anos, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O IPCA, índice que mede a inflação oficial no país, desacelerou a 0,53% em junho, após fechar a 0,83% em maio. O resultado foi influenciado principalmente pelo aumento na conta de luz. O indicador acumula alta de 3,77% no ano e de 8,35% nos últimos 12 meses. Os alimentos também tiveram peso relevante sobre a inflação em junho. A categoria teve aumento de 0,43%. Só para o grupo das carnes, os preços subiram 1,32% no mês passado e registraram elevação pelo 5º mês consecutivo. E em 12 meses, o item acumula alta de 38,17%. Com isso, a inflação segue acima da meta estabelecida pelo Banco Central para 2021. E o algodão segue bombando. Exportações, faltando um mês para terminar o atual ano comercial, o ano safra, 2020-2021, a receita brasileira com as exportações de algodão já é 19,4% maior do que a do ciclo anterior. Com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, o comércio da pluma até junho, o volume dos embarques cresceu 25%. Segundo a Abrapa, entre agosto do ano passado e o último mês de junho, as exportações de 2,35 milhões de toneladas de algodão renderam 3 bilhões e 600 milhões de dólares ao país. A entidade destaca ainda que o Brasil novamente alcança um recorde histórico de produção, faltando um mês para o fim da temporada de exportações. Entre os principais compradores da pluma brasileira no ciclo 2021 estão a China, o Vietnã e o Paquistão. A segunda parte do nosso mercado físico, agora cotações do boi gordo. Poucas alterações aqui, tem uma queda de 0,7% em Marabá, lá no sudeste do Pará, R$ 296 arroba. Uma alta aqui no Rio Grande do Sul,
0,9% para R$ 11,50 o quilo vivo, significa R$ 345 a arroba. É o preço mais alto no país no momento, é lá no oeste do Rio Grande do Sul, 345 a arroba. São Paulo aqui na Araçatuba, Noroeste Paulista, aqui R$ 320 sem alterações. O que mais? Vamos para o café. Preço do café com alta na manhã desta quinta-feira, 1,9% no sul de Minas, o Arábica. A Arábica no Cerrado Mineiro, 1,2% acima, R$ 830. Tem altas aqui também no café robusto, nosso conilão aqui, 490 lá em Cacoal, em Rondônia, alta de 3,2%. Vamos rapidinho aqui para o algodão, para o arroz, perdão. Primeiro o arroz, preços do arroz com alta, 0,4%. Região central do Rio Grande do Sul, Santa Maria, por exemplo, R$ 69,20, saca de 50 quilos. Santa Catarina, em Turvo, R$ 67,00, também 0,4%. Aí em Dom Pedrito, 0,5%. Aumento, portanto, em relação ao dia de ontem. Para finalizar, temos aqui o algodão ainda. Algodão com alta de 1,5% em São Paulo, hein? Tem 1,2% em outras regiões, 1,5%. São Paulo, R$ 4,87 por libra peso. Muito bem, vamos em frente com as nossas informações. Eu entrevistei ontem à noite o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, atual presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Biocombustíveis, a Probio. Ele que está assumindo esse cargo agora, um novo cargo na vida profissional de Francisco Turra. Ele comentou inicialmente sobre essa posse, esse novo cargo. Depois falamos sobre altas dos preços da matéria-prima que preocupa os setores de biocombustíveis e também o setor de rações, né? E a alta dos preços do milho, do farelo de soja, matéria-prima extremamente cara. Ele comentou sobre esse assunto e o impacto que isso tem nesses setores. Para nós, você sabe bem, a avicultura e suinocultura, estamos torcendo para termos pelo menos farelo de soja disponível e mais. E com esse recuo, é óbvio que fica menos disponibilidade, o preço eleva-se, e veja que é um setor todo que abrimos tantos caminhos, tantos mercados, e hoje, de repente, não estamos produzindo à altura para atender as demandas. É incrível, né? Então, há uma interligação muito importante. Farelo de soja, alimento por frango, adicionado ao milho, e o milho nos Estados Unidos para etanol, e até no Centro-Oeste por causa da logística que não consegue nos oferecer condições de a gente trazer para o Sul, onde há a grande produção de aves e de suínos. O que existe agora não é apenas preço, mas às vezes dificuldade de encontrar o produto. Eu sei que isso é transitório, um preço elevado de uma commodity estimula o plantio de outras, e na safra seguinte sempre é maior. Mas essa passagem ela está sendo bem complicada. Por isso, Silmar, aqui no Sul, nós levantamos uma campanha muito bonita, muito forte, para a gente utilizar cereais de inverno. E, aliás, olha, 7 milhões de hectares de plantio de lavouras de verão e apenas 1 milhão de hectares para plantio de safra de inverno. Observe que espaço a gente tem para plantar. Primeiro ano já vamos ter um ganho, mas vamos seguir avançando para as culturas de inverno, porque triticale, canola, centeio, aveia, cevada, para ração animal, tudo é possível e realmente é uma fonte de renda para o produtor. Muita gente que nunca plantou trigo aqui está plantando, está apostando, está acreditando. Triticale, o que falta é semente, porque a adesão é total, porque a agroindústria já está comprando por antecipação. É algo muito interessante. Eu não conheci na história o momento em que valor das commodities lá em cima, produtor com essa possibilidade de ganhar, e é interessante que ganhe, e demanda também, demanda para o produto. Porque uma coisa é você ter o preço por alguma coisa aleatória e de repente despencar. E outra é você ter um mercado comprador aquecido e nossas empresas já estão comprando, e comprando até arroz, porque o arroz, a Embrapa está dizendo, suínos e aves, que é realmente uma nutrição saudável e com alto valor proteico para nossas aves e suínos e para outros animais também. Muito bem, tá aí o nosso ex-ministro Francisco Turra, assumindo agora uma nova função, também ele que atuava no setor de aves e suínos, agora assumindo também o setor de biocombustíveis, como presidente do Conselho de Administração da Aprobio.
Ficamos por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira. Uma boa tarde, 18h30, agora final da tarde, estamos de volta com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados no dia de hoje. Boa tarde e até mais.